E a gente volta a falar sobre o domínio do grupo Talibã no território do Afeganistão. Para isso, convidamos o professor de Relações Exteriores, Marcos Vinícius. Professor, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, sempre um prazer. Prazer é nosso. Bom, primeiramente, professor, vamos contextualizar toda essa situação. O que significa, tanto para o Afeganistão quanto para o mundo, essa tomada de poder por parte do Talibã? Bem, ela representa basicamente três coisas para a gente levar em consideração. Primeiro, um fiasco da política externa dos Estados Unidos neste momento do presidente Joe Biden, que é uma situação extremamente complicada para ele, né? Inclusive, o presidente Trump disse que ia sair, mas a forma como as tropas e como elas saíram e toda aquela questão da saída dos Estados Unidos neste momento representa aí uma situação complicada até mesmo de imagem pública dos Estados Unidos no contexto internacional. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, a gente vê o temor com relação ao próprio Talibã. Se ele vai ser o Talibã de 2021, com alguma mudança no discurso, com alguma alteração nos seus posicionamentos, ou se vai ser aquele Talibã de 2001 que perseguia várias pessoas e não permitia às mulheres, por exemplo, terem direitos de estudar, esse tipo de coisa, e a questão de direitos humanos. Esse é o segundo aspecto para a gente levar em consideração. Em terceiro lugar, como China e Rússia se comportarão neste processo de transição e como será dado o reconhecimento do governo Talibã a partir de agora. Então, são esses três aspectos que a gente tem que levar em consideração. O fiasco de política externa dos Estados Unidos, a questão do Talibã e sua atuação em nível local e como vai funcionar e se houve alguma mudança e se pode eventualmente se transformar novamente num terreno de treinamento de grupos terroristas. Em terceiro lugar, como vai se posicionar China e Rússia com relação ao futuro do Talibã e ao futuro do Afeganistão. Esse domínio do Talibã, professor, pode, de repente, estimular outros grupos extremistas a agirem também? Nós tivemos no passado a questão ali do Estado Islâmico, que foi combatido intensamente pelo governo do presidente Donald Trump. Então, se Donald Trump teve um êxito importante na sua política externa, foi a questão do controle do Estado Islâmico, que, como nós observamos, que ele conseguiu reverter um cenário muito negativo. Agora, o fato de o Talibã ter assumido esta posição e conseguido o controle do país com esta rapidez foi algo surpreendente que pode aí estimular outros grupos em outros lugares a assumirem o mesmo tipo de postura. Mas eu acho difícil que isso se repita em outros locais neste momento. O professor, desde o ataque de 2001, como o senhor mesmo falou, lá nos Estados Unidos, tropas americanas foram enviadas para Cabul. Ano passado, Trump decidiu retirá-las. Por quê? Pressão dos próprios americanos? Porque a gente já sabe que sem essas tropas era questão de tempo para o Talibã dominar ali a região. Veja, é importante enfatizar que quando o presidente Bush determinou a ação ali no Afeganistão, ele levou em consideração alguns aspectos que ele considerava importantes. Em primeiro lugar, ele dizia que era necessário varrer o Talibã para o lixo da história. Então, se presumia que uma das ações dos Estados Unidos seria justamente o fim do Talibã, o que não aconteceu. Em segundo lugar, se presumia que eventualmente, eles conseguiriam construir uma nação, ou seja, implementar princípios de democracia e de economia de mercado e os princípios da sociedade ocidental, liberal, e que eventualmente seriam transportadas para aquela região do mundo, para o Afeganistão, através da conquista daquilo que eles chamam dos corações e mentes da população, o que também não aconteceu. Em terceiro lugar, fazer com que não houvesse novos ataques terroristas a partir do Talibã, a partir também do Afeganistão. Este objetivo tem sido controlado, né? Nós nunca mais tivemos uma repetição do 11 de setembro, como se viu no passado. Então, estes três aspectos evidenciam de que a política externa norte-americana acertou num dos objetivos. Agora, também é verdade que você não pode ficar a vida inteira com tropas estacionadas ali, particularmente levando em consideração o gasto extraordinário
que os norte-americanos tiveram ali, e sem conseguir reverter efetivamente o quadro. E é interessante que nós vemos também que muita gente considera o Afeganistão como cemitério de civilizações, né? Se você pensar, o Reino Unido esteve presente lá, se deu muito mal, a União Soviética esteve lá, também esteve muito mal, e o próprio secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse o seguinte: nós olhamos para os precedentes e pensamos que a nossa situação poderia, eventualmente, caminhar nesse sentido. Então, para evitar que isso aconteça, eles modificaram a forma de agir. Por fim, professor, para a gente fechar essa entrevista, por que as mulheres são as mais prejudicadas no regime do Talibã? Essa é uma questão equivocada da leitura do Islã e daquilo que o profeta Maomé disse. O que nós temos ali é importante enfatizar, não é o islamismo como nós observamos, por exemplo, na Turquia, no Marrocos, em outros lugares do mundo. O que existe ali é uma leitura equivocada do próprio Corão e uma tentativa de radicalização desnecessária do ponto de vista religioso. Então, o que nós temos ali é um grupo radical que, infelizmente, não conseguiu se atualizar com relação ao século XX e ao século XXI, e entender o fundamental papel da mulher na sociedade. Então, é por essa razão que preocupa, né, se o Talibã de 2021 vai ser diferente daquilo que foi em 2001. E esta é a preocupação fundamental que nós temos que ter, e é isso que o mundo vai ter de observar com uma lupa muito importante, porque essa questão dos direitos humanos é fundamental para que haja ali uma situação que não se espalhe e que não seja repetida em outros lugares se for negativo. Bom, estão aí os esclarecimentos do professor de Relações Exteriores, Marcos Vinícius. Mais uma vez, brigadão, excelente semana para o senhor. Você também, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.